Que tipo de rei é Jesus Cristo? De fato, celebramos o ponto final do ano litúrgico, para que depois de ter celebrado a encarnação, a Quaresma, a Páscoa, o Espírito Santo, as festas dos santos, as solenidades, nós possamos chegar no ponto máximo de toda a ação da igreja, de toda a nossa evangelização, proclamar aqui na terra e no céu que Jesus Cristo é Rei. Ele é o Rei do universo, dos mortos e dos vivos, e das futuras gerações. Que tudo acontece, está nas mãos do Cristo Senhor. Esta é a verdade da nossa fé. Cristo é Rei. A começar da primeira leitura, o que nós escutamos hoje é uma parte do livro de Samuel. O profeta vive no tempo e relata quando ainda está vivo o rei de Israel chamado Saul. E há um outro, eu diria um guerrilheiro, porque era assim, que vivia nas montanhas, numa região de Israel, Davi. Davi, que cuidava de uma parte das tribos. Outros estavam sob o reinado de Saul. Davi foi ungido, mas não proclamado rei ainda. E é impressionante observar que no Monte Hebron, as tribos do norte, que estavam sob o domínio de Saul, vão até Davi e dizem: nós o reconhecemos a partir de hoje como nosso rei, porque lutava, mesmo quando era Saul, eras tu que ias à frente do exército. E de fato era isso. Quando Davi se dava com Saul, era Davi que ia à frente das batalhas. Por isso, a primeira leitura nos quer mostrar o quê? Que o povo busca um rei que se preocupa com as suas ovelhas. Primeiro, se preocupa com o sofrimento, que luta na batalha a ponto de dar a própria vida. Portanto, voltamos. O que é que o povo procurava no rei? Eles procuravam não um rei arrogante, melancólico, como era Saul, envaidecido e ciumento. Saul morria de ciúme de Davi. Quando as tropas cantavam, voltando da guerra, cantavam o nome de Davi, ele ficava furioso. Ele era o rei. Como podia um soldadinho ser exaltado? O povo percebe e quer um rei que se preocupa com as ovelhas, que nas batalhas é capaz de dar a vida para salvar seu povo. E eles o reconhecem em Davi. Por isso fazem um pacto com Davi. A partir dali, Davi se torna o rei de Israel. Mas o importante desta primeira leitura é este aspecto. O que levou as tribos do norte a fazerem um pacto com Davi,
que reconheciam que o rei devia ser aquele. E repito para que fique claro: se preocupava com suas ovelhas e era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Ora, Davi morreu. Salomão, filho de Davi, não foi um péssimo rei, mas foi começando a perder essa qualidade, e os demais pior ainda. Então Israel vive uma expectativa: Deus vai mandar um rei igual ao rei Davi, Deus vai suscitar um rei para o seu povo, e este rei tem que ter esta qualidade: se preocupar com seu povo e na batalha dar a vida pelo seu povo. Ora, pergunto a vocês, e é de nos perguntarmos, se eles esperavam isso, por que não reconheceram em Jesus o enviado? Eles esperavam um rei, eles queriam um rei. Todas as manhãs o judeu até hoje pede esse rei. Então por que não reconheceram Jesus? A resposta está no Evangelho. E hoje, meus irmãos, em outros anos, quando não é Lucas, até um ano, se não me engano, anterior, foi o diálogo de Jesus com Pilatos. Mas hoje, encerrando o ano de Lucas, porque se encerra o ano C, e eu tenho ensinado para vocês que a Bíblia de 3 em 3 anos é lida nas missas. O ano inteiro, quem me acompanhou nas homilias, nas missas, foi Lucas. Hoje é o último domingo de Lucas, só volta daqui 3 anos. Lucas, a liturgia de hoje, comete para nós um escárnio. Não deixa de ser outra coisa. No dia de falar do Senhor Rei do Universo, nós começamos essa missa: o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. Nossa, que alegria! Somos chamados, segundo o Evangelho, a olhar para a cruz, o crucificado, e nos perguntarmos: que glória Ele tem, que poder que Ele tem. Se Lucas não chama, o Evangelho é pontual: Jesus crucificado entre 2 ladrões. Que glória, que poder, que sinais. Cadê o rei Davi, que conquistou quase todo o Oriente Médio? Cadê o rei que eles esperavam, que levava à frente as suas tropas e voltava com os despojos da batalha? Cadê? Crucificado. Não é à toa que Paulo vai dizer: vergonha para quem não crê. Mas o Evangelho, ele está aqui para nos dar um grande significado. Cadê o trono? O trono de ouro, cravejado de pedras, que era feito para impressionar. Quando chegavam os outros povos e viam o rei no seu trono, à direita, a rainha, aqueles séquitos, aqueles súditos, se impressionava: que rei magnífico, que poder que ele ostenta. Eis o trono, o madeiro, o trono da graça. Que reviravolta na cabeça da gente. Se já é na cabeça da gente, imagina para o judeu. A cruz
instrumento de morte, de condenado sem nenhum valor. A cruz é o trono. Que rei é este? Por isso os escárnios. Por isso o Evangelho nos apresenta: se és rei, desce daí e nós acreditaremos. Ora, se Jesus descesse, seria um grande sinal, porém, ele estaria dizendo que ele errou o caminho inteiro. Por quê? Porque ele foi obediente, calado. Porque ele foi obediente ao Pai, se resignou, fez por amor. Ao descer da cruz, ele estaria dizendo que a glória de Deus está aqui. Meus irmãos, se és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas ele é ou não é o nosso rei? É ou não é o nosso rei? É. Então o nosso trono é a cruz, e não pode ser diferente. Fugir da nossa cruz é deixar de ser discípulo de Jesus. Fugir da obediência ao Pai, mesmo que calado, mesmo que não compreendendo. Tem coisas na vida que a gente não compreende o porquê. Tem coisas na vida que a gente fala, podia ser diferente. Por que eu sofro? Por que tanta calúnia? Por que tantas provações? Por que a vida não é mais fácil para mim? Foi para Jesus. Mas como ele enfrentou tudo isso? Na presença do Pai. Filhos, ele está aqui, crucificado, para que eu e você olhemos as suas chagas e lembremos, por suas chagas somos curados. Lucas nos coloca aqui diante de um Cristo coroado de espinhos na cruz, para entender que não é a coroa da glória deste mundo. A coroa nossa não é querer o sofrimento, não é querer padecer, mas é que, se preciso for para ser discípulo, devíamos aceitar. Na boca dos soldados, na boca dos chefes, insultos. Mas Lucas nos apresenta que ele está ladeado por 2 ladrões. Ora, que companhia sobrou para Jesus. Como se não bastasse morrer na cruz, 2 ladrões ali estavam. E eu te pergunto, às vezes a gente pensa, eu vou tocar minha vida. Por isso Lucas escreve, um dos motivos, eu vou tocar minha vida, lá no final da vida, eu me converto. Ora, esse homem estava do lado de Jesus, se converteu? Não. A vida inteira levou uma vida desenfreada, e quando estava diante do Mestre, mesmo assim ele disse: salva-te a ti mesmo. Também insultou o Senhor. Cuidado, meus irmãos, nós podemos nos acostumar tanto a viver sem Deus, que podemos passar a eternidade sem Ele, no sofrimento. Nós podemos nos acostumar a vida inteira a refutar Deus,
que mesmo na hora mais necessária, não tenhamos vontade interna de desejar. Mas há um outro, é verdade. E este outro, que a tradição diz que é São Dimas. Veja que interessante. Pecador, sim, como todos nós. Não se sabe o que ele fez. Se sabe que não era tão bonzinho. Nós também pecamos. Ele também estava sofrendo. Mas ele pediu para Jesus: me tire da cruz. Não. Ele pediu? O que ele pediu? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Talvez em mim e você, por sermos pecadores que somos, por serem miseráveis, fracos, a nossa atitude é essa: Senhor, eu não peço nenhum milagre, eu não peço que me tire a cruz, eu não peço que me tire o sofrimento, mas lembra-te de mim, me leve para o céu, me ajude. É impressionante, meus irmãos, porque é tão forte hoje. Quem manda? Quem é rei nos moldes de hoje? Quem tem poder, quem faz os outros obedecer. E não é só o poder do dinheiro, é o poder da caneta, é o poder da influência, é o poder de em todos os aspectos. Jesus não se mostrou poderoso nem no dinheiro, nem nas ordens. Em tudo se fez servo. A cruz se levanta hoje para lembrar que Jesus Cristo foi até o último degrau humano para servir e salvar a humanidade. É impressionante que Lucas nos fala daquela plaquinha, aquela que está em cima, INRI. E dos nossos crucifixos, se não tiraram, e não deveriam ter tirado, tem que olhar no seu. É bom que tenha essa plaquinha, que é como uma identidade. Aqui está o Rei dos Judeus. E toda vez que olharmos, nós não nos enganarmos quem é Jesus e qual a nossa espiritualidade. Aqui está meu Salvador. Aqui está minha redenção. Como eu disse no começo, é paradoxal, é estranho, é esquisito. 1000 vezes colocar Jesus num trono, colocar Jesus cheio de glória, no dia da solenidade do Cristo Rei, Jesus na cruz. É para que eu e você possamos dizer: eu tomo minha cruz, Senhor, eu a levo, eu tomo a tua coroa e a carrego. Eu peço o teu sangue que me purifique. Eu peço que tuas chagas me acolha. Ah, meus irmãos, tão grande mistério escondido. Nós ficamos indignados, como eles não aceitaram Jesus. A indignação não é hoje, porque ainda não aceitamos Jesus, porque Ele difere de tudo aquilo que esperamos nas nossas expectativas mundanas, baseadas nas nossas leis. Ele dá um nó na nossa cabeça. E como é importante olhar para a cruz, principalmente hoje,
na solenidade do Cristo Rei do Universo. Irmãos e irmãs, que nós sigamos este Rei e construamos este reino. Ir, servir até o último, calado, sem palavras, bebendo o vinagre da vida, como Cristo bebeu, levando os açoites que o Cristo recebeu, mas não em vão, por obediência ao Pai. Este é o Senhor nosso Deus. Amém.